Então, muito bem. Sejam todas muito bem-vindas. Seja bem-vindo você também, Henrique. Bom, então a gente vai dar continuidade, né, aos trabalhos da extensão comunitária do laboratório, que é essa inovação que a gente está fazendo com as pessoas que fizeram o curso com a gente e a partir desse desejo da gente querer continuar fazendo coisas, querer continuar trabalhando juntos, a gente identificou que essa pode ser uma boa forma, como um grupo de estudos, em que cada uma das pessoas escolheu um texto, né, e um artigo, e a gente vai, a partir desse artigo, fazer os debates. Então, desde o princípio, o artigo está disponível, né? O link do artigo selecionado está disponível para que efetivamente quem puder, quem quiser, leia o artigo antes para a gente de fato vir fazer o debate aqui, né? Bom, então hoje eu tenho o enorme prazer de passar a palavra à Valesca, que vai se apresentar e vai nos conduzir no trabalho. Então, Valesca, a palavra é sua, a hora que você quiser, eu ponho a sua apresentação, tá bom? Então, boa noite a todos, obrigada pela presença. É um enorme prazer fazer parte, né, e poder participar na extensão comunitária do Lapasses, como a segunda roda, né, de conversa, e com um tema que eu gosto muito, que pratico já há um tempo, que é a radiestesia. Obrigada, professor. Agradeço também à professora Elaine e à professora Renata. A Gabi aí pela ajuda, né, na organização, né, Gabi? E a radiestesia, ela não faz parte das práticas integrativas e complementares. Acabei não me apresentando, né? Então, eu sou a Valesca Barbio, eu sou biomédica com especialização em algumas práticas integrativas e complementares, e sou Master Reiki, terapeuta floral e radiestesista genética e tradicional, já há algum tempo. E a radiestesia, ela não faz parte das práticas integrativas e complementares, porém, ela está presente em muitas delas, como no reiki, na cromoterapia, na acupuntura, né, na homeopatia, já há muito tempo, florais, mas ela é pouco conhecida, né? E no meio científico, no meio acadêmico. E no Brasil, ela também não é muito divulgada. Ela está mais presente na Europa, na Inglaterra, na França, na Itália e na Alemanha. Mas como eu sou apaixonada por esse tema, eu resolvi escolher um artigo sobre que eu usei no meu trabalho de conclusão de curso, do curso de extensão do Lapasses, terminou ano passado, em setembro, que a radiestesia foi o tema do meu TCC. A acupuntura via radiestesia radiônica, uma revisão de escopo. Pode colocar, professor, o slide, por favor. Então, tá aí a chamada, né, para a palestra de hoje, para a roda de conversa. Pode passar, professor. Então, esse foi o artigo que eu escolhi, que é uma perspectiva histórica, né, da radiestesia, né, e o título é o Pendular Diagnosis, from Downsing to Diagnostic a Methodology. O argumento da autora que poderá a radiestesia ser um método diagnóstico?
Esse artigo foi escolhido porque ele é muito rico em informações históricas do uso da radiestesia como método diagnóstico. Ele mostra a dificuldade na sua aceitação e comenta a falta de métodos para avaliá-la e comprová-la cientificamente. E ele também faz uma exploração de como a feitiça da água, que ela era chamada há muito tempo atrás, na Idade Média, pôde evoluir ao longo do tempo para se integrar a algumas práticas no campo da medicina complementar integrativa. Esse artigo pode ser considerado recente, ele é de 2005, porque a grande maioria dos artigos disponíveis nas bases de dados são muito anteriores a essa data. E no Brasil não há publicações sobre a radiestesia, pelo menos na pesquisa que fiz até julho do ano passado. Não existiam publicações científicas sobre a radiestesia no Brasil. Bem, o artigo foi publicado pela Elsevier Science, no jornal Seminars in Integrative Medicine. Esse jornal foi descontinuado em 2006, e a proposta dele era fazer um fórum para discutir o crescente campo da medicina integrativa, examinar abordagens de tratamento em várias especialidades e como elas podem ser integradas com terapias como terapias mais tradicionais, com as terapias mais tradicionais. A autora, a Jarva Chow, ela é uma médica, mestre em saúde pública, mestre em ciências, professora assistente de anestesia e cuidados intensivos da Universidade de Medicina de Chicago. Os artigos incluídos na referência bibliográfica por ela foram fontes de informações históricas e de alguns estudos sobre a radiestesia. Bem, a radiestesia é uma prática milenar criada pelo homem com a intenção de descobrir o oculto. Conhecido por povos da mais remota antiguidade e muito usada na Europa, pelos países que eu comentei, a França, a Bélgica, a Alemanha e a Itália, e ela pode ser aplicada em qualquer ramo do conhecimento humano, sempre que se queira ter uma resposta ou se procurar algo. Valesca? Oi? Devo passar, não? Não, ainda não. Ainda não. Desculpa. E aí ela pode ser... Ela pode ser usada em pesquisas arqueológicas, prospecção hidromineral, em geobiologia, foi usada no passado em criminalística, foi usada também na guerra para descobrir minas, muito usada para procurar água, metais. E ela pode ser definida como a sensibilidade às radiações e é uma ciência que detecta e mede energias sutis através dos instrumentos radiestésicos, conseguindo captar todos os campos de radiação de qualquer fonte viva. O artigo conta um pouco da história da radiestesia, resgata fatos para discutir seus argumentos, e o argumento da autora é: poderá a radiestesia ser um método diagnóstico? Pode passar, professor, por favor. Então, eu dividi a explanação do artigo por seus próprios tópicos, né? Os tópicos do artigo. E eu vou trazer alguns trechos que julguei mais importantes de cada tópico. E no início do artigo, a autora menciona a importância do diagnóstico no processo de cura, fala sobre o modelo diagnóstico biomédico e compara com a medicina complementar e alternativa. Logo no início, o primeiro trecho do artigo, no primeiro parágrafo, ela fala do modelo biomédico, né, de diagnóstico, que é baseado em testes objetivos contra uma linha de base de saúde pré-determinada para vetores estranhos que podem ser considerados a fonte da doença. Uma vez encontrados desvios de dados num tratamento adequado pode ser prescrito. Entre as modalidades de medicina complementar e alternativa,
há uma visão mais individualizada da expressão de saúde e doença nos pacientes, contando com a capacidade do profissional de usar a intuição para medir as qualidades subjetivas da doença em cada indivíduo. Aí, o que ela faz? Ela dá exemplos de como são os diagnósticos nas diversas modalidades de medicina integrativa e complementar. Aí ela traz o exemplo da medicina chinesa, que o diagnóstico do pulso é baseado na ideia de que existe um pulso para cada órgão principal e que avaliar a localização e frequência do ritmo e cada qualidade de pulso ajudará a determinar a etiologia da doença. Aí ela menciona, na medicina ayurvédica, a inspeção da língua, usada para identificar subjetivamente a doença. Aí ela traz o exemplo da medicina tradicional japonesa, da técnica de diagnóstico, teste ORINS, bidigital, em que a eficácia é baseada em um modelo energético de cada indivíduo. Muitas vezes, para indicar doenças, para identificar doenças caso a caso, existem técnicas subjetivas que podem ser úteis para aprimorar os métodos biomédicos atuais. Então, esses métodos diagnósticos, eles podem ser úteis para ajudar também a diagnosticar na medicina tradicional, na medicina normal, né, na biomedicina, né? E a radiestesia poderia ser um deles, e a ideia de usar o pêndulo para diagnosticar a doença é mais uma técnica de diagnóstico que não se baseia em dados objetivos e talvez seja considerada menos aceita do que as técnicas que foram mencionadas. E a origem do diagnóstico pelo pêndulo ela pode ser rastreada e remonta aos tempos antigos da lendária capacidade do homem de contar água através da adivinhação. Eu vou seguindo no texto no texto do artigo e eu vou pontuando cada ponto importante que eu classifico como importante no artigo. Ela levanta alguns argumentos no artigo, né? Se a radiestesia pode referir a qualquer número de coisas, hoje a radiestesia da água ainda é considerada controversa. Ela fala de radiestesia da água por causa da origem na prospecção de água, da água, né? De encontrar veios d'água para a subsistência humana. E, no entanto, o fato da radiestesia ter, um argumento que ela fala é o fato da radiestesia ter sobrevivido desde as civilizações antigas até os dias de hoje, em vários continentes, justifica a investigação de sua eficácia. A radiestesia foi incorporada a mais de uma modalidade médica como ferramenta diagnóstica. E o artigo é uma exploração de como a radiestesia, a feitiça da água, pôde evoluir tão longe ao longo do tempo e se integrar ao campo da medicina complementar e alternativa. Agora vamos para o início da radiestesia. Os primeiros indícios de sua prática. Existem evidências de seu uso desde a pré-história, demonstrado com desenhos encontrados em cavernas, desenhos em fundos de grutas, e existem esses registros nos Pirineus. A Bíblia faz referência ao uso da radiestesia com a vara de Jacó, com a vara de Moisés, quando ele ia para o deserto à procura de fontes de água. Na China, meados de 2000 a.C., com a invenção do Bagua, na dinastia Shu, já apresentava o uso da energia de forma, que hoje a gente conhece como radiônica. E também tem
a xilografia, que é datada de 2205, xilografia chinesa, que tinha foto do imperador da dinastia Xia, segurando a espécie de vareta radiestésica. E nessa xilografia consta que ele foi um grande prospector de água para a sua comunidade. Os egípcios também praticavam radiestesia, e muito interessante, durante o trabalho, a pesquisa que eu fiz para o meu trabalho de conclusão, eu fui até um museu em Londres, de British Museum, e no acervo que está em exposição, onde tem as múmias egípcias, eles têm um diagrama que mostra como os pêndulos eram colocados sobre e abaixo das múmias. E eles eram considerados amuletos de poder. Isso já, e o formato deles é muito parecido com esse maior pêndulo que tem na imagem aí, tem lá nas vitrines do museu, tem um muito parecido, só que eles eram feitos de pedra. E aí existem vários relatos, né, das evidências do uso da radiestesia em tempos passados. Tem até o que aproxima mais da medicina, né, que seria o caduceu, né, que é o símbolo da medicina moderna. Dizem que a radiestesia, que a sua impressão tem a ver com antiga, que o caduceu era uma antiga varinha de adivinhação. E que as varas radiestésicas do passado se desenvolveram a partir de origem diferente para resultar nas derivações de instrumentos usados hoje, incluindo o pêndulo. Não, acho que no Egito também, até chegar ao pêndulo. E tantos outros relatos de evidência do uso da radiestesia são descritos em diversos livros, nacionais, franceses, alemães, italianos. Artigos nós temos poucos. Agora vamos passar para o outro item, que seria as possíveis origens da terminologia da radiestesia. Então, o termo adivinhação teve sua origem com referências à mineração. E aí ela menciona a origem do termo dowsing aqui no texto, que foi uma coisa que eu peguei que talvez ela tenha errado o nome, que dowsing é tradução de radiestesia. Porém, nessa época de 1700, não se usava radiestesia, o termo radiestesia, porque o termo radiestesia foi criado somente em 1892. Então, eu acredito que aí tem um erro de nomenclatura, que teria que ser a rabdomancia, que é a adivinhação por vara, que ela comenta, e que também está relacionada às referências dos autores falados logo abaixo, né? Que ela comenta que esse termo tenha sido originado na Alemanha, porque várias das literaturas que nós achamos, pelo menos a primeira literatura, a primeira e a segunda literatura que temos, que tem relatos, que foi o Carro Triunfal do Antimônio, que foi escrito por Basile Valentini, e que enumerava as várias qualidades da vareta na procura de determinados minerais. E ela dá origem à Alemanha por eles terem sido escritos na Alemanha. Porém, o Basile Valentin acredita-se que seja um pseudônimo de um alquimista alemão. Então, que reforça a ideia de a rabdomancia ter se iniciado na Alemanha. Agora vamos para a redescoberta e conflito. Ela menciona aqui que não foram identificadas evidências da radiestesia entre os tempos antigos e os anos de 1930. Mas, na literatura nacional, nós temos uma referência sobre a radiestesia na Idade Média, que até foi uma dos
dos artigos, dos livros que eu busquei, que é um autor português, o Antônio Rodrigues, e ele publicou no livro de 2003. Então, tem relato na Idade Média, sim. E aí ela de novo comenta, né, quando ela fala do Basílio Valentim, o termo radiestesia, que ela fala, apesar disso, a Alemanha é geralmente considerada a origem oficial da radiestesia, que no caso é da rabdomancia, que é a atual radiestesia, e que até certo ponto é aceita. Aí ela fala de um outro livro, que é um livro importante, publicado em alemão antigo, que é De Re Metallica, que nesse livro o autor descreve que, na época, eles acreditavam que funcionava assim, que cada material de cada varinha ele deveria ser de um tipo de árvore diferente. Por exemplo, o ouro era um tipo de árvore, para descobrir a prata era outro, para descobrir cobre era outro, para descobrir água é outro. Então, ele descrevia. Então, foi o primeiro livro publicado. Ele foi publicado em 1556, em alemão antigo. Agora a gente consegue traduzido para o inglês, mas é um livro muito raro de se conseguir. Deixa eu... Agora vamos falar da redescoberta e conflito. Esse foi Redescoberta e Conflito, que fala da redescoberta, que foi quando voltou nos anos de 1300, que ela não achou evidências, e aí a publicação do Re Metallica e do carro do triunfal de Antimônio. Agora vamos para a evolução da radiestesia médica. Mas antes um pouquinho. Durante a história da radiestesia, houveram vários padres, vários autores que eram padres, profissionais de diversas áreas, que defendiam e tentavam provar a radiestesia, porém, havia o preconceito dos que não aceitavam e tentavam ridicularizá-la no mundo todo. E isso mostra que o preconceito e a perseguição que nós temos até hoje contra a radiestesia era bem marcante no passado também. E a controvérsia sobre a radiestesia, ela acontece porque os fenômenos que são informados empiricamente da descoberta, do quanto a radiestesia é assertiva, eles não podem ser explicados dentro dos critérios científicos aceitos. Mas a radiestesia, ela continua desde da época pré-histórica, né? Então, de alguma forma, a gente tem que arrumar uma maneira de comprová-la, né? Agora, seguindo os tópicos do artigo, vamos para a evolução da radiestesia médica. Eu vou acompanhando aqui. Então, a França é considerada a origem da radiestesia médica. E em 1892, os padres franceses Alex Boyou e Louis Bayard criaram o termo radiestesia com a junção das terminologias rádios, radiação, e do grego artens, sensibilidade. E vários padres franceses fizeram experimentos científicos para determinar os mecanismos de funcionamento da radiestesia. Eles conseguiam identificar culturas de células apenas com o uso de pêndulos, diferentes culturas de células com o uso de pêndulo. Eles conseguiam descobrir quais os vidros tinham homeopatia e quais não tinham, tudo com o uso da radiestesia. E vários experimentos eles fizeram também dentro de hospitais da França e da Bélgica e foram observados por médicos. E até mais tarde, eles foram condecorados com vários prêmios, né? E até com
o título a condecoração francesa de título da Legião de Honra. Aí foram criadas sociedades de radiestesia. E aí, a chegada da radiestesia no Brasil foi com um padre francês, que foi o Louis de Bordeaux, que ele veio para ministrar as populações no Brasil, e ele contraiu tuberculose, e seguida de febre, ficou várias semanas doente, e ele foi tratado com essa doença pelos paroquianos locais com plantas indígenas nativas, e ele colheu amostras que salvaram sua vida e levou para a França para análise. Ele acreditava que podia ter um método para outras pessoas determinarem o efeito da preservação da saúde de plantas desconhecidas que se passassem pela mesma situação. Só que ele não conseguia encontrar uma resposta satisfatória à pergunta. Até que ele conheceu o Mermet, que foi o criador do diagnóstico pendular, e ele era um renomado radiestesista e apresentou o diagnóstico pendular por radiestesia. E aí ele ficou tão empolgado que ele começou a estudar radiestesia e acabou se tornando um grande radiestesista no Brasil, e acabou descobrindo, com a radiestesia, várias outras plantas que serviam para curar diversas doenças com o uso da radiestesia, e passou a cuidar dos párocos da região da igreja que ele ministrava, e ele tratava com grande assertividade. Aí ele escreveu um livro, que foi as Noções Práticas de Radiestesia para os Missionários, em 1936. Esse livro foi trazido para o Brasil e traduzido para o português em 1952. E aí a técnica foi evoluindo, a radiestesia foi evoluindo com diagnóstico médico. Quando foi apresentado ao padre Jean Jurion, que ensinou que se interessou pela radiestesia, aprendeu e tinha muito interesse em ajudar os necessitados, né? E os resultados foram muito positivos, porque ele conseguiu ajudar doentes irremediáveis, né? A homeopatia também foi muito usada e estudada em conjunto com a radiestesia. Existem vários artigos sobre radiestesia e homeopatia. Alguns eu ainda não consegui ter acesso, porque a Associação Médica de Homeopatia ainda não liberou. E ele ajudava a diagnosticar várias doenças com a ajuda de médicos. Então, ele passou a prescrever remédios homeopáticos com a ajuda do diagnóstico pendular de Mermet, para distinguir qual remédio seria mais benéfico para cada pessoa. E, após repetitivos sucessos, passou a atender pacientes incuráveis com eficácia com eficácia improvável. Os relatos de sua proficiência e cura, combinados com esforços de pacientes curados, exigindo indenização nas companhias de seguro, levou a induzir a ira da Associação Médica Francesa, a Ordem dos Médicos, que, depois de investigar diversos casos para determinar se compensava os serviços médicos oferecidos por Jurion, o diretor da companhia de seguros não apenas concordou em compensar os esforços médicos da radiestesia dos radiestesistas, mas também ofereceu seus serviços jurídicos com proteção à Sociedade Médica Francesa. Hoje, na França, os médicos radiestesistas progrediram e ganharam reconhecimento no Ministério do Trabalho francês como um grupo profissional. E aí ela apresenta no índice o Sindicato dos Radiestesistas e a União de Médicos Radiestesistas. Eu entrei no site e realmente ela existe e tem cursos, e existe essa classe realmente lá na França. Aí você faz o curso e eles oferecem estágio de acompanhamento com um profissional médico radiestesista,
com a medicina doméstica, e a pessoa acompanha os trabalhos desse médico radiestesista. Ao longo da história, a radiestesia ela necessitou de adaptações, né? E ela evoluiu com essas adaptações. E com o sucesso da radiestesia em se integrar um grupo de médico oficialmente reconhecido, levou ao desenvolvimento de várias modalidades médicas modernas, algumas mais intimamente relacionadas à radiestesia do que outra. Mas a maioria das modalidades compartilha com a radiestesia a teoria de que emite algum tipo de energia a emissão de algum tipo de energia inexplicável que pode se manifestar no corpo de formas diferentes. E as ferramentas podem ser usadas para o uso da radiestesia, para poder a captação das informações, como o pêndulo, aí tem o aurameter, a varinha não é mais tão usada, né? Mas vários instrumentos podem ser usados. E dessa adaptação da radiestesia, surgiu a radiônica. Ela foi criada por Albert Abrams, um médico americano, que originou a teologia medicina energética do ERA. Esse médico americano acreditava que o sistema nervoso humano reagia ao campo energético de elementos externos. Aí a técnica dele foi sendo aprimorada. Esse Abrams, ele interpretou que o corpo humano funcionava como uma espécie de estação de rádio, enviando mensagens de cada célula, tecidos e órgãos, e eles emitiam radiações de alta frequência que podem representar saúde e doença de acordo com vibrações específicas. E essas ondas de saúde e doença emitidas por cada célula, por cada órgão, elas podem ser captadas pelo pêndulo. E a radiônica, ela é a emissão de energia com o uso de formas geométricas, e que seria a radiônica de formas, de aparelhos eletrônicos e não eletrônicos, com a finalidade de restabelecer um equilíbrio energético de quem é tratado, né? Do ser humano, de animais, de vegetais. Você pode tratar também imóveis energeticamente. E a técnica de Abrams foi aprimorada por Ruth Drown, que aí ela conseguiu padronizar as taxas vibracionais e as várias manifestações de energia expressadas pelo pêndulo. E mais para frente, houve uma grande alteração na base filosófica da radiônica, quando ocorreu uma de suas maiores proponentes, a Alice Bailey, que escreveu um livro onde ela descrevia um modelo de realidade espiritual que incorporava 7 planos de energia. Ela acreditava que a energia, ela acreditava que a saúde significava um fluxo contínuo de energias através dos 7 planos e que qualquer distúrbio da energia se manifestaria em formas mentais, emocionais ou físicas. E aí o diagnóstico radiônico seria, então, usado para identificar distúrbio de energia e tratá-lo adequadamente. Porque na radiônica existem aparelhos emissores da energia de um órgão saudável, de um floral, de um fitoterápico. E com esses aparelhos você consegue emitir à distância esse tipo de energia para harmonizar o órgão ou um imóvel ou um animal, organizar trazendo a energia de cura. Agora tem outra adaptação da radiestesia, foi a medicina psiônica. E tal como acontece com outras modalidades da medicina complementar alternativa, a medicina psiônica, esse daí é um trecho do próprio artigo, foi fundada por um médico ortodoxo de luz iludido, George Lawrence,
que percebeu que muitas vezes ele não tinha ideia de por que seus pacientes estavam doentes e que seus tratamentos tratavam apenas os sintomas e não as causas da doença. E aí, depois de ele conhecer um influente radiestesista inglês, ele incorporou a sua técnica ao fenômeno do fenômeno da radiestesia para uma nova modalidade médica, a medicina psiônica. E aí ele até formou uma sociedade psiônica em 1969, com vários membros proeminentes, e a medicina psiônica baseia-se na ideia de que as vibrações estão presentes em uma escala minúscula em todos os lugares. O radiestesista pode usar a habilidade como sua habilidade de captação das ondas vibracionais como uma habilidade diagnóstica, detectando as mudanças das vibrações e ampliando através do movimento de ferramentas como o pêndulo. E assim como na radiônica, a explicação de como o diagnóstico pode ser feito é diferente em estados de doenças e de saúde. Então, o órgão doente ele tem um padrão vibracional diferente de um órgão saudável. Outra adaptação da radiestesia que foi mencionada pela autora foi a cinesiologia aplicada, que ela foi fundada pelo Dr. George Goodhart. E a cinesiologia aplicada baseia-se na crença de que existe uma relação energética de cada músculo grande e um órgão do corpo, e que a fraqueza no músculo é a manifestação de um problema inerente à energia do órgão. E a prática da cinesiologia evoluiu para que se tornou quase reconhecível de seus primórdios da radiestesia médica, e embora incorporada a outras modalidades energéticas, ela acabou se tornando um ramo de tratamento quiroprático. Então, ela se adaptou tanto que ela deixou de ser tão parecida com a radiestesia e virou um tratamento quiroprático. Agora já está chegando no estudo contemporâneo e avaliação e avaliação de todo o trabalho, né? A autora, ela trouxe nesse pedaço do artigo, ela trouxe vários relatos de pesquisas, e ela comenta que muitas dessas pesquisas são inconclusivas e algumas foram com métodos errados, porque ainda não conseguiu se descobrir um método que conseguisse avaliar a energia sutil ou a forma como a radiestesia trabalha, né? E que, apesar dos relatos relevantes na vida cotidiana, ou informativos, ou compartilhamento de histórias, de casos sobre a eficácia da radiestesia, ainda faltam as evidências. E também ela comenta da dificuldade das pesquisas encontrarem parâmetros para avaliação da radiestesia, e existe muita dúvida a esse respeito. Outra questão é que o sucesso da radiestesia depende muito da prática e da sensibilidade do radiestesista. Quanto mais você pratica a radiestesia, mais sensível você é. E até tem um dos artigos que ela incluiu, ela comenta que foi argumentado que, porque tiveram pesquisas que não deram certo porque alguns radiestesistas não eram tão habilidosos quanto outros. E aí, um dos artigos que ela leu, ela comenta que esse autor disse que a eficácia da radiestesia, uma sugestão, né, que ela poderia ser avaliada semelhante a competições musicais e no resultado binomial positivo ou negativo. Que aí você agruparia os radiestesistas como os músicos, em níveis de habilidades diferentes. Isso aí ajudaria muito na escolha de radiestesista para trabalhos de pesquisa científica, onde você conseguisse, para você conseguir avaliar o resultado, né?
mas com todos no mesmo nível de habilidade. E aí a autora conclui que o campo da medicina energética ainda é muito estranho. Os dados dessas técnicas de diagnóstico não devem ser usados como uma única fonte de informação, mas devem ser considerados em conjunto com outros métodos de diagnóstico para criar um quadro mais completo da situação do paciente. E até que seja estabelecido um método para avaliar os possíveis mecanismos subjacentes às interações de energia sutil, não será possível provar ou refutar conclusivamente o diagnóstico pendular. Eu concordo com isso. Quanto ao diagnóstico, eu acho que você não deve usar apenas uma técnica de diagnóstico. Eu gosto muito de usar a radiestesia genética, que é um trabalho diferente do proposto aqui como só o diagnóstico, é uma avaliação completa e tratamento emitido à distância. Com esse tempo de que eu pesquisei, eu senti muita dificuldade em achar artigos científicos. No Brasil, não achei nenhum. Realmente, além dessas pesquisas que ela incluiu, eu procurei outras, maioria inconclusivo ou tendenciosos, alguns que fazem a pesquisa já querendo provar que a radiestesia não funciona, e quem tenta provar que ela funciona, que realmente vai imbuído de boa intenção, da intenção de pesquisa real, ele não sabe como avaliar. E aí muitas questões precisam ser esclarecidas, né? Se a radiestesia poderia ser avaliada empiricamente, como avaliar a radiestesia, para que ela seja reconhecida como um método diagnóstico. E aí eu deixo assim a pergunta no ar, né? Qual a opinião de vocês sobre a radiestesia como método de avaliação de diagnóstica e como auxiliar nas práticas integrativas e complementares, como na cromoterapia, no Reiki? E aí eu gostaria de ouvir vocês também, o que vocês acham, né, do artigo, da radiestesia, dúvidas, e eu deixo aberto para vocês. Professor, está fechado o áudio. Está fechado ainda, professor. É que eu estava projetando, era só perguntando se eu podia tirar. Já tirei a apresentação. Obrigada. Então, muito bem, muito bem. Obrigado, Valesca. Bom, agora é essa hora mesmo da gente trazer o debate, né? Como disse a Valesca, ela trabalha com a radiestesia, com formas de aplicação, fez um trabalho de conclusão de curso sobre o tema, selecionou esse artigo, né? Então, acho que temos aí uma pessoa para a gente explorar as fronteiras do que temos e o que não temos, né? Passo para você, Gabi. Primeiro, maravilhosa apresentação, viu? Foi ótima. Parabéns. Valesca, na verdade, eu desconheço radiestesia, tá? Então pode ser uma pergunta bem básica, mas eu achei muito interessante e eu queria entender. Ela, como diagnóstico, você utiliza o pêndulo e, dependendo do movimento do pêndulo, do que ele indica, significa que está com baixa energia aquela parte do corpo? Primeira pergunta. Daí, com base nesse retorno do pêndulo, você utiliza esse aparelho, por exemplo, que você comentou, que ele vai alinhar a frequência daquele órgão para recuperá-lo? Eu fiquei confusa nesse diagnóstico. Tá fechado. Perdão. O pêndulo, você quando começa a usar o pêndulo, o que você faz? Você mentalmente
programa como serão, de acordo com o movimento dele, a resposta vai ser sim, não ou talvez. Porque ele só consegue responder dessa forma se você não tiver pranchas, leques de respostas para ele seguir, né? Porque quando você aprende, você geralmente programa na cabeça, que eu programei, que o movimento horário é sim, o anti-horário é não, e para frente e para trás é talvez. Isso se você não tiver pranchas, que seriam os leques, vamos supor, leque de. Tem na radiestesia genética, você tem pranchas de tratamento de acupuntura. Então, cada prancha de um meridiano tem todos os pontos que tem naquele meridiano. Você tem um leque com todos os meridianos, que você primeiro acessa esse leque e você pergunta qual meridiano necessita de tratamento radiestésico. Aí, de acordo, o pêndulo segue o movimento do leque, os espaços do leque, e ele diz, vamos supor, meridiano da bexiga. Aí você vai na prancha do meridiano da bexiga e ali você seleciona qual ponto da bexiga você precisa de tratamento. Na radiestesia genética, você tem o modelo de acupuntura, aquele modelo tradicional de acupuntura, e você usa alfinetes e você faz o envio da energia com. Aí na radiestesia você tem o testemunho, que é a energia, o quanto de energia da pessoa, que é o nome todo, a data de nascimento e o endereço. Então, naquele momento que você mentaliza que aquele modelo é aquela pessoa, então você faz um atendimento de acupuntura à distância. E aí tem outros gráficos, na radiestesia genética tem outros gráficos que fazem o reequilíbrio do chakra, que fazem que tem energização, que aí tem a onda de forma que é a radiônica, com vários gráficos com vários formatos que emitem onda de forma e conseguem fazer o tratamento, energéticos, equilibradores. E aí tem cada linha de radiestesia segue mas todas as radiestesias usam gráficos de onda de forma e usam pêndulo dessa maneira. O Reiki avalia, no caso, depois que você faz você programa como é o sim e não, né? No Reiki você vai em cada chakra e você vê se o chakra está positivo ou negativo, né? Então, também é um uso do pêndulo com horário anti-horário. Obrigada. Diga, Pode Sandra. falar, Sandra. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo Prazer, bom? né? Muito Prazer. bacana esse encontro, achei muito interessante, vi hoje a divulgação, falei, nossa, eu não vou perder. Valesca, olha, meu conhecimento de radiestesia é extremamente limitado, tá? E como eu sou bióloga, então, eu fui pegando o fio da meada, assim, que me chamou a atenção para eu tentar entender, quando você disse assim, né, falando do artigo, que as células emitem, né, radiações. Então, a minha pergunta é se essas radiações celulares, se elas foram medidas, por exemplo, se existe uma identificação de que tipo de onda é esse, o que comprimento de onda é esse, para eu começar assim a montar esse quebra-cabeça para entender. Então, existe uma régua chamada régua de Bovie, que ela tem a faixa das emissões como é que eu vou dizer? Das emissões de cada. Ela começa com emissões de morte, né? A onda da emissão de morte, aí tem dos inanimados,
Aí dentro dessa régua tem a emissão de saúde, de doença, e esses estudos eu ainda não li, mas tem estudos que realmente falam de cada célula, né? Que aí... E aí cada célula ou cada órgão emite uma determinada vibração. Uhum. Então, isso é algo que já Já foi existe, estudado. já É. foi estudado. E aí, onde a gente essas, pode... como desculpa. tem também, você consegue saber a vibração do floral, da homeopatia, da fitoterapia, de cada planta da fitoterapia, que aí nas máquinas radiônicas você consegue emitir. Mas os gráficos de energia de forma, eles também emitem o tipo de vibração de acordo com o que você comanda, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Quando você fala radiestesia de forma, o que é isso? Ondas de forma. Então, se você, como é que eu vou falar? Você entrando numa catedral, que quando você olha para o teto da catedral, você vê aquelas vários formatos e você tem uma sensação embaixo dela, né? Elas emitem onda de forma. Dentro das tumbas, no Egito, foram encontradas várias formas que também emitem ondas de forma. Algumas são benéficas, outras são maléficas, né? Lá tem o gráfico Atlantis, que foi encontrado um anel de Atlantis, que ele tem um formato, são 2 triângulos na ponta, com 3 traços no meio, que até tem uma, não sei se é lenda, o que é, mas diz que quando a tumba, quando entraram na tumba e profanaram a tumba, e houve uma maldição, né? E todos que profanaram a tumba morreram com mortes que não foram explicadas, né? Acidentes absurdos, mas uma das pessoas que ficou com esse anel de Atlantis, com esse formato, não morreu. Morreu de velho e não morreu em acidentes drásticos, dramáticos. E aí esse que é o anel de Atlantis, que é o formato de Atlantis, que é considerado um gráfico de emissão de forma de proteção, gráfico de proteção. Tá. Ok, obrigada. Como também no Feng Shui, se você ficar embaixo de uma viga, é considerado uma forma que não traz saúde, né? Ok, obrigada. Nada. Eu acho, posso. Pode. Eu acho que a Sandra traz uma questão assim que, Sandra, a partir desse desconhecimento que eu fui dando passos para tentar, enfim, alguém aqui consegue sentir os pequenos terremotos que a Terra produz? Eu também não. Mas eu tenho um irmão que mora em Brasília e que não sei porquê, nenhum de nós outros irmãos tem, mas ele tem. Ele percebe quando a Terra treme. É um tremor imperceptível, que não é um grande terremoto que derruba as coisas, mas ele consegue perceber. Ele é um homem grande, tem 1,95 m, e ele consegue perceber no corpo dele que alguma coisa mexeu. Aí ele fala para a gente, a Terra tremeu. E a gente, como não sente nada, dá risada, né? Fala, 2, 3 dias depois chega a informação de que houve um tremor, sabe? E eu sempre achei muito curioso. Depois tem, assim, sobretudo na tradição do yoga, que eu fui mais iniciado, né, que é Sri Aurobindo, Sri Aurobindo fala, e ele não é o único, outros yogis indianos falam, de que uma possível próxima revolução humana
vai ter a ver com a nossa capacidade consciente, então uma consciência muito grande, de conseguir entrar no núcleo da célula, onde está guardada a memória genética. Quando eles começaram a falar dessa revolução, há alguns séculos atrás, era uma coisa, né? Coisas de Og, né? O que será epigenética, se não isso? Né? E aí eu brinco com os meus estudantes de graduação, eu pergunto para eles assim, se eles já viram fadas, duendes e elementais, sem ter fumado nada. E aí eles ficam me olhando assim, né? E eu falo, gente, é só uma questão de ajustar ou de calibrar o instrumento. Há 150 anos atrás, a gente não via bactéria, fungo, protozoário, a gente não via nada dessas coisas. Foi só calibrar um instrumento que a gente passou a ver esse subuniverso do invisível, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, para mim, não se trata só de uma crença, acreditar ou não na onda das coisas, né? Na onda que cada coisa emite, né? E aí a Sandra, como bióloga, trouxe precisamente, né? Quer dizer, o vivo ou não vivo, ou as coisas emitem ondas. As pedras, os cristais, né? Agora, qual é a nossa capacidade de perceber as ondas? Né? Qual é a nossa sensibilidade, né, para sentir a onda de uma cor, a onda de um cheiro, né, a onda de um som, né? Assim, então, eu fico, né, eu não sou um estudioso de radiestesia, aprendi bastante com a pesquisa da Valesca, né, assim, o percurso histórico que ela fez, e eu gosto muito desse artigo que ela selecionou, porque põe uma pergunta-chave. A gente pode usar a radiestesia como método diagnóstico? Seria um absurdo usar isso como um método diagnóstico? E aí ela fala, né? Fala, bom, a medicina chinesa usa o pulso que pulsa de diferentes maneiras em diferentes situações. Ora, o pulso é onda, é uma onda de grande, né? Não sei nem nominar, né? Faz muito tempo que eu estudei física, viu, gente? Nem lembro mais o nome das ondas, cara. Como é que era? Dimensão? Não, como é que era? Eu tô vendo aqui o estudo das ondas lá, mas enfim. A Ayurveda usa, né, a língua, né, o exame da língua, né. A medicina japonesa usa esse O-ring, que muita gente começou a usar, né, que é bem curioso mesmo, é muito próximo do que a Valesca trouxe, né? Você identifica sim e não, você fixa sim e não, estabelece sim e não, e aquilo ali não rompe, sabe? O não rompe com mais facilidade, e o sim é muito curioso como realmente mantém, né? E o que a biomedicina faz, gente? Pega uma medida. Não existe doença. Doença é uma abstração. O que existe são corpos que adoecem, tá certo? Não existe doença andando por aí, né? O que é, afinal de contas, um diagnóstico de um adoecimento? É uma fixação de um padrão, né? Um padrão de medida, né? Então eu fico muito, repito, assim, eu não sou um especialista, sequer um estudioso da radiestesia, mas eu acho que esse é um conhecimento ancestral que não passou pelo crivo do método científico, porque não conseguiram dar conta de fazer as medidas adequadas das ondas, né? Hoje tem muito mais aparelho com muito mais sensibilidade para isso,
Mas como ficou eliminado dos métodos, ficou, então, como um conhecimento marginal. Então, você ouve falar dos radiestesistas, parece uma coisa meio bruxa, né? Tem uma representação, assim, meio bruxesca a coisa, né? Então, me desafia muito esse conhecimento. Eu acho que é uma questão de ajustar o diagnóstico, de calibrar o instrumento, sabe? Para a gente dar conta de lidar com esse conhecimento. Diga, Sandra. Então, a minha pergunta é justamente porque é essa percepção que eu tenho também, que é uma questão de ter equipamentos calibrados o suficiente, né, com sensibilidade tal que vá poder identificar essas ondas, né? Eu falo isso porque quando eu terminei o meu mestrado em 2006, meu mestrado foi na área de virologia e genética. E eu tinha muito interesse em trabalhar no campo para fazer o doutorado usando como modelo micro-organismos, né, bactérias ou fungos, era a minha intenção, né, para poder ter uma forma de registrar esse campo energético. Então, o que eu formulei foi usando a homeopatia, tratando culturas bacterianas, talvez, né? Se fosse bactéria que eu definisse, para mensurar de alguma maneira a ação desse campo energético da homeopatia. E aí eu fui procurar o Dr. Aécio Pereira Chagas, do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da Unicamp, e aí tivemos uma longa conversa, né? E o professor falou: olha, minha filha, por enquanto a gente não tem como detectar isso, não tem equipamento sensível para isso, né? Por enquanto. Isso foi 2006, né? Então, aí de lá para cá, então eu fui dando outra direção para o que eu ia fazer, né? Eu vi que ia ser uma luta insana, porque não tinha ferramenta. Então, e aí eu acabei me desligando desse campo, e aí eu achei muito interessante, não li o artigo que você apresentou para a gente hoje, né, mas achei muito interessante, achei a oportunidade de me atualizar, né, se existe realmente já equipamentos que têm essa sensibilidade, entende? Então, as minhas colocações foram nesse sentido. No caso, a radiestesia, o equipamento seria você. Você praticar para ficar sensível o suficiente, porque o pêndulo ele é só um instrumento que amplifica a sua percepção, do que você não consegue captar, como o professor falou, como o irmão consegue captar o movimento da Terra. Existem radiestesistas de tão experientes, não é o meu caso, eles nem precisam do pêndulo para saber a resposta. Eles sentem. Se for o reikiano treinado, ele consegue saber se o chakra está harmonizado ou não. É uma maneira, pode usar o pêndulo ou pode usar a percepção. Então, o instrumento somos nós e o pêndulo apenas nos ajuda a perceber o que está. Oi? Não é uma amplificação de sinal que o pêndulo ele é um instrumento que amplifica o movimento, né? Digamos que ele traduz com o que você programou, né? O movimento, e aqueles que escapam aos nossos sentidos. Então você consegue ver. Se você não consegue sentir, você consegue ver pelo movimento pendular. Isso para mim é muito plausível, porque eu sou espírita e eu aplico passe, então não tenho grandes sensibilidades, mas em algumas situações perceber que jorra aquela substância que eu não vejo, mas eu sinto a substância e o calor, eu sinto das mãos saindo, né? E às vezes percebo o tato magnético ali, né, no corpo da pessoa que está recebendo. Só de eu fazer o movimento que eu sinto que está saindo, né? Então, assim, para mim é muito plausível tudo isso que você está falando, absolutamente, né? Mas eu só queria entender até que ponto a
os instrumentos físicos, né, físicos mesmo, né, tem detectores suficientes, já tem, né, já desenvolveram para perceber tudo isso. Mas muito obrigada. Engraçado, Sandra, puxando o gancho, desculpa interromper, não sei se você já viu as pesquisas que estão sendo feitas com biofótons, onde Não. mostra que células têm cores, e estão começando a ser detectadas energias e cores. Então, a gente, com a física quântica, está tendo um salto em análises energéticas muito grande. Então, dê uma procuradinha sobre biofótons, né? As cores que são emitidas por células, pelo nosso organismo, e o quanto a gente consegue mensurar. Já estamos começando a conseguir mensurar. Desculpa, Paula, né? Desculpa. Não, imagina. Posso fazer a colocação? claro. Valesca, muito obrigada. É um assunto maravilhoso. Eu acho que eu venho da cristaloterapia, então eu aplico a de cristaloterapia clínica, onde eu me utilizo do pêndulo de madeira, muito parecido, inclusive, com aquele primeiro da foto. E é incrível realmente você perceber como existe uma interação muito grande ali. E já passei também por biorressonância, que eu acredito que é onde você se utiliza do pêndulo por biorressonância de vibração nos potinhos, né? Então, já cheguei a passar por toda essa parte, utilizo no meu dia a dia o pêndulo de madeira como uma forma de diagnóstico para a energia dos chakras, para a utilização da cristaloterapia clínica. Então, tudo isso para quê? Para colocar uma questão de contraponto, para ser um pouco advogado do diabo aqui, compartilhar com vocês uma experiência que não foi vivenciada por mim, mas que eu acho que é importante quando a gente traz esse conceito sutil da energia, que passa também por uma frequência neural psíquica, versus uma realidade biológica. Porque eu acho que a nossa mente, ela existe o consenso coletivo que a gente chama de realidade ou de verdade, mas existem verdades paralelas que são as minhas. É aquela história, não, para mim isso é verdade. Para você aquilo é verdade. A gente viveu muito isso no Brasil com essa história Fla-Flu LB, né? Então, eu acho que uma colega minha de cristaloterapia, e ela trabalha com a parte de radiônica por mesas de... No caso dela, ela aplica uma mesa dos dragões, que traz esse movimento muito lúdico, né? Onde são dragões, duendes, que acabam sendo simbolicamente eles representam questões físicas ou saúde, coragem, prosperidade, enfim, através de dragões. E por muito já passei eu acho muito interessante esse trabalho dela, essa mesa dos dragões, esse olhar lúdico para questões, né? Mesas radiônicas, isso. E aí ela compartilhou comigo recentemente algo que aconteceu muito complicado, onde uma cliente dela veio fazer parte dessa mesa e trazia uma mesa que até mistura um pouco com os conceitos sistêmicos de constelação familiar, tal, que também já acho que é uma questão mais delicada, mais complexa. Mas ela falou, Paula, olha o que aconteceu comigo, eu tô muito mal, porque veio uma cliente minha com sérios problemas com o pai dela, que por muitos anos ela considerou, por questões lá dela com o pai, para ela não era filha biológica desse pai. Que a família mentia, que ela não era biologicamente filha do pai. E aí, essa pessoa, na mesa, ela perguntou para o pêndulo se, de fato, essa pessoa era ou não biologicamente filha daquele homem. E o pêndulo disse que não, que ela não tinha a biologia daquele homem, que ela não era filha biológica dele. E isso foi um rebuliço na família da pessoa, né, da X, também não sei qual é o nome dela, e a ponto dela fazer um exame de DNA. Já é uma mulher, já é mais velha, e ela foi fazer um exame de DNA para provar para a família dela que ela não era filha daquele homem. Só que o exame de DNA deu positivo, que ela era biologicamente filha daquele homem. E o pêndulo, aí ela voltou para essa pessoa,
acusando ela de charlatanismo, porque o pêndulo havia dito que ela não era filha e biologicamente ela é filha daquele homem. Aí, enfim, a questão toda que essa menina compartilhou comigo foi esse rebuliço. Falou, Paula, eu não sabia como explicar. Aí a professora que ensinou esse tipo de abordagem radiônica, vamos dizer assim, da mesa, veio também com uma explicação, ao meu ver, mais lúdica e sem noção ainda, que aí misturou conceitos extremamente religiosos e, enfim, que eu acho que não qualifica muito bem o olhar perceptivo do que está acontecendo ali, né? E eu queria colocar isso aqui, ver como bem o contraponto mesmo, né? Porque, ao meu ver, ao ver da Ana Paula isso tudo, para aquela pessoa era uma verdade que aquele homem não era pai dela. Aquilo era uma verdade para aquela biologia, para ela, né? Para a psique dela, aquilo era uma verdade. E o pêndulo leu essa frequência. E então eu acho que existe ainda, enfim, esse contraponto de entender como que a gente pode conectar melhor a biologia com a psique, né, com o mental, e para que tudo isso seja lido de forma devida pela sutileza, né, as radiações sutis que a gente está começando a tatear agora, que nós sabemos que são verdadeiras, mas que ainda eu acho que a gente tem que estudar muito e entender muito e não cair nesses contrapontos. Enfim. Olha, um cuidado que todo radiestesista tem que ter é a preparação quando ele vai fazer uma sessão radiestésica, né? Ele tem que estar bem fisicamente, equilibrado, ele tem que treinar muito, porque talvez a convicção dela tenha sido tão grande disso que ela influenciou o radiestesista. E o radiestesista influenciou o resultado. Então, o preparo e o treinamento tem que ser muito grande, porque a gente pode influenciar, sim, o resultado. Entendeu? Então, e tem certas coisas que, ao longo dos estudos que eu faço, da prática, que você não pode falar para o paciente. Por exemplo, na radiestesia, quando aparece, que eles falam energivamps, né? As pessoas que estão, entre aspas, sugando assim a sua energia, né? Que a gente sabe que acontece, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas saiu a amante do marido. Como que você vai falar para a pessoa que é a amante do marido? Mesmo que você tenha a certeza do que você está falando, você não pode falar certas coisas. Então tem que ter responsabilidade, né? E saber se você está bem naquele momento, se a pessoa vai poder ouvir aquilo, se não vai. Então eu acho que tem que ter responsabilidade, né? E treino, muito treino. Eu concordo, desculpa, não tem ninguém inscrito, não, né? Assim, Paula, eu acho que você traz uma questão fundamental da sociologia, entendeu? Um livro clássico de 1970, primeiro, uma ideia antes, uma ideia importante que Pierre Bourdieu escreveu. Se você está pensando em um campo, se você está discutindo um conhecimento num determinado campo, trazer informações de outro campo não necessariamente agrega valor positivo. Às vezes causa mais desconfiança. Então, o que você falou, né? A pessoa está ali tentando encontrar um elemento onde houve um erro, onde houve algum confundimento, e aí traz informações do campo religioso, e aí isso traz mais negatividade para a discussão do que elementos de positividade, né? Isso é um ponto. O outro ponto é que esse livro clássico de 1970, de um sociólogo estadunidense, o livro se chama Profissão Médica. E aí ele faz uma discussão importantíssima, é um livro premiado na Associação
de sociologia estadunidense, porque ele discute a profissão médica e a instituição médica nos Estados Unidos, né, e compara no mundo, não sei o quê. E ele, Friedson, o nome dele, do autor, e ele faz uma afirmação muito impactante, que é a seguinte: ele pega os Azande. Azande é um povo africano que foi estudado por um antropólogo famoso. Então ele pega os Azande, a medicina dos Azande, e ele faz a seguinte afirmação: se o Estado tivesse investido na medicina dos Azande para que eles construíssem tecnologia e bases e fundamentos suficientes para essa ser a medicina oficial do Estado, possivelmente essa medicina teria tanto valor quanto a biomedicina. E aí ele faz toda a discussão do que foi a era bacteriológica, né, no final do século XIX, e toda a descoberta dos micro-organismos, e o ciclo das doenças, né, e depois todo o processo da doença e a criação nos anos 20, né, 30, do antibio, né, do antibiótico, né, quer dizer, uma determinada tecnologia que controlava, que matava a vida que produzia a doença, né? Então, eu acho que a gente aqui está o desafio de quando você está discutindo um conhecimento marginal, ele é muito mais arriscado de fazer essa discussão do que fazer a discussão do conhecimento oficial, né? A gente sabe que essa é uma medida dos Estados Unidos, os assim chamados erros médicos, hoje nos Estados Unidos, são a principal causa de morte. Erro diagnóstico e erro terapêutico, tá certo? Só que isso está previsto como possível dentro desse modelo de cuidado, né? Então, é muito... eu acho que essa questão... Por isso que eu disse que é muito sociológica mesmo, né? Quais são as bases sociais que dão credibilidade ao que se está fazendo, né? Então, acho isso realmente importantíssimo. Vanilda, você levantou a mão e abaixou o que eu vi. Diga. Na verdade, assim, é mais uma dúvida, assim, em relação a critérios diagnósticos, né? Se a gente usar o pêndulo para reforçar ou como diagnóstico, até que ponto essa neutralidade do operador, que me parece que é bem também essa influência, porque à medida que a gente, nossos pensamentos também são providos de ondas, né, ondas magnéticas. Então, qual a relação dessa interferência que pode haver nesse posto diagnóstico, né? Você tem a pessoa que vem com uma queixa, traz um dado, e aí você pode ter, como que você vai manter essa neutralidade para que o seu pensamento também não interfira na resposta desse pêndulo? Eu acho, eu não sei se eu contei esse caso na nosso último encontro, que é um caso documentado. Eles inocularam células cancerígenas em ratos. Eu contei esse caso, você sabe desse caso, né? Então, a única coisa que mostrou ali a diferença era a relação que o cuidador tinha com os bichos, né? De fato, Vanilda, eu entendo exatamente a sua questão. Agora, do ponto de vista de um terapeuta que trabalha com radiestesia, ele vai no extremo oposto da negação da neutralidade.
Eu quero dizer, ele é um instrumento. Ele está convencido de que ele não vai negar isso. Porque o nosso treinamento científico, até na escrita, até a forma como a gente escreve, é tentando negar que ali tem um corpo escrevendo, né? E a gente sabe que os medicamentos funcionam de maneira diferente nas diferentes pessoas. A gente sabe que o adoecimento é diferente, né? Quer dizer, a gente sabe que não é neutro. A gente sabe que o conhecimento não é totalmente objetivo, né? E é essa tensão mesmo. Eu acho que esse é o desafio desse momento histórico, né? Nós temos 500 anos de ciência tentando dizer, não, vamos tentar medir as coisas só objetivas? Vamos tentar pesar, vamos tentar ver o formato, ver o funcionamento, vamos tentar assim, ser o mais objetivo possível. E o que a gente não conseguir medir, a gente deixa de fora, porque isso é causa de confundimento. Durante os últimos 500 anos, essa foi a estratégia, funcionou para muita coisa. Só que hoje, o que vai ficando claro é que aquilo que a gente conseguiu mostrar com essa objetividade é bom, mas o que a gente deixou de fora está fazendo muita falta. Porque, afinal, o ser vivo não é só... Porque eu acho que, no limite, me desafia a pensar sempre a questão da morte, né, Vanilda? Talvez, Nelson, até, desculpa, eu queria parabenizá-la, viu, Valesca, pela apresentação, comecei a falar, foi muito boa. Talvez eu não tenha me expressado, porque, assim, eu também, eu acho que a gente tem que ampliar esse entendimento, mas a minha preocupação, até a análise, não é de desconsiderar, mas é até que ponto os resultados podem ser mais influenciados pelo operador para aquele que ele está acreditando que seja, ou aquilo que realmente seja, né? No caso de um diagnóstico, acho que não é essa objetividade exatamente, né? Olha, quando eu uso o pêndulo para fazer. Eu não gosto de usar ele assim, né? Mas para fazer uma pergunta. Conforme você vai praticando, é muito interessante. Você não consegue mais influenciar o pêndulo. Você pode até pensar, às vezes eu fico brigando com ele, fingindo que eu para testar, né? Não, vai dizer sim, vai dizer sim. Ele não diz sim, ele diz o que ele tem que dizer. E se tiver que ser não, porque às vezes a gente quer muito que diga alguma coisa, né? Para gente, né? Não para o paciente, porque ele não diz. Ele diz o que tem que ser dito, ele mostra o que tem que ser mostrado, mas com o treinamento, com o tempo. E para minimizar o máximo possível essa influência, o que eu faço? Quando eu vou tratar alguém com a radiestesia genética, eu só quero nome, data de nascimento e endereço. Depois eu passo para a pessoa que saiu. Que aí eu consigo minimizar a influência que eu possa colocar no diagnóstico. Possa causar, interferir ali. Não, perfeito. É que você falou a respeito do treinamento também, né? De quem vai praticar, né? Então, é essa curiosidade mesmo. Como é feito esse treinamento? Você pode falar? Praticando. No início, você começa a descobrir objetos que alguém escondeu na sua casa. E você acha, você não sabe onde está. Mas com o pêndulo você acha. Então você vai treinando, vai evoluindo, até depois você vai programando, né? Olha, se eu tiver interferindo e aí, conforme você vai praticando, ele faz exatamente aquela programação. Você não consegue mais influenciar. A não ser que você esteja muito mal, esteja muito desequilibrado, esteja doente.
num lugar que não esteja muito bom, muito movimentado, muito agitado. Tem gente que consegue estar num lugar agitado, movimentado, e mesmo assim fazer a geobiologia. Eu prefiro estar num lugar silencioso e tranquilo. E não vou, com certeza, eu não vou fazer radiestesia se eu não estiver bem de saúde, se eu estiver irritada, eu não vou fazer. Para minimizar qualquer tipo de influência. Mas, Vanilda, eu acho a sua questão muito boa, porque cada um de nós que está nessa sala aqui vive essa dualidade dessa sua pergunta. A gente acredita em umas coisas e a gente acredita duvidando em outras. E aí a pergunta é, né, por que que eu acredito no que eu acredito? E por que que eu não acredito no que eu não acredito? E a confusão pior dessa história é esse negacionismo. Nós não estamos falando de negar o conhecimento. Nós não estamos falando de que a gente é anti-ciência. Não é isso. Isso que nós estamos aqui querendo fazer é ciência, né? É produção de conhecimento. Então, quando você faz essa pergunta e eu ponho a sua pergunta para mim, é imediato, assim, o que é que me faz acreditar no que eu acredito? E como é que foi o processo de eu acreditar no que eu acredito? Teve uma passagem muito bonita num debate que estava ele era uma pessoa muito próxima do Dalai Lama e ele estava com um físico num debate. E aí, lá pelas tantas, esse monge disse ao físico, disse, olha, se você passou 20 anos na escola antes da universidade, depois você passou 4 anos na graduação, depois você passou mais 4 anos no seu doutorado, e você segue pesquisando nas últimas décadas. Ora, se você orientar toda essa energia de trabalho em outra direção, você vai chegar a outros resultados, né? Então, eu gosto muito da sua pergunta, porque a sua pergunta, não, a gente não pode esquecer dela mesmo, porque essa é uma pergunta ética, né? Quando eu vou cuidar de alguém, eu tenho que ter muita responsabilidade. Porque senão eu exponho aquela pessoa a mais sofrimento do que ela já tem, né? E eu acho que é essa pergunta que põe. Agora, essa pergunta, muitas vezes, eu percebo que ela também freia. Ela impede pessoas de continuarem alargando fronteiras, né? No mínimo, tentando empurrar ali mais um pouquinho para entender um pouco melhor, né? Porque é arriscado, né? Então, eu acho, assim, a sua pergunta, eu acho que é um nosso desafio. No meu caso, assim, eu posso garantir que não é no sentido de frear, no sentido de busca mesmo, né? Por eu acreditar nos resultados, mas é também nessa preocupação de retirar esses vieses que às vezes impede da gente cientificamente comprovar, às vezes, algum método, né? Buscando soluções mesmo, né? Eu tenho pesquisa, tem outros métodos de radiestesia que eu vejo pessoas buscando comprovações, assim, para comprovar para a comunidade a dificuldade que é mesmo, de ver resultados na prática do dia a dia, como você deve sentir isso também. Mas a dificuldade de provar para a comunidade científica é muito grande, até mesmo de encontrar pessoas dispostas a cooperar com isso também, né? Definitivamente é muito grande, né? Eu não acho que eu também não duvido, não. Eu não acredito 100% em tudo. É aquele negócio, eu vejo o resultado, eu vejo que funciona, mas eu tenho aquele quê de que eu preciso comprovar isso. Eu preciso ver se isso funciona igual nas mesmas situações, se eu posso repetir isso. Eu também sinto essa vontade, só que eu vejo que funciona. Diga, Paula.
Acho que até vindo, né, por todo esse... talvez não seja nem uma pergunta, mas uma percepção com a minha pergunta, com a pergunta da Vanilda, que eu acho que também seguem a mesma linha de pensamento, e trazendo esse olhar sociológico, eu acho que o que nós entendemos por ciência hoje, ela está muito vinculada apenas à matéria. E a gente não é só matéria, né? A gente essa parte mental, essa parte emocional, e acho que talvez esse seja o grande desafio dos tratamentos de saúde dentro dessa percepção sutil energética, né? Ou essa energia, essa radiação sutil que faz o nosso organismo se movimentar, mas que não é perceptível aos olhos da matéria. Então, eu acho que quando a gente traz a radiestesia, quando a gente traz essa biorressonância, a própria cristalterapia, a constelação, enfim, o reiki, muitas das práticas hoje que já são consideradas, né, pelas PICs, elas olham para essa sutileza que não é só matéria. E aí que talvez entre até o caso que eu compartilhei aqui com vocês, que a biologia dizia uma coisa, mas o mental dizia outra, e o quanto isso está desvinculado, né? A ciência não enxerga isso, nós não sabemos enxergar isso, a gente se coloca também muito como matéria apenas, e acho que o grande desafio dessa nova medicina, dessa nova tratar saúde, que entende essa integralidade do ser humano quanto ser emocional, ser físico, ser coletivo, né? Essa sutileza de conexão invisível entre nós que é tão, enfim, que a epigenética fala. Eu acho que isso tudo é um grande desafio de integrar mesmo, né? E entender e acho que o pêndulo, toda essa medição, ela passa por toda essa frequência, porque tudo é frequência, né? Não só a matéria. E existem, talvez seja esse o nosso grande desafio, né? Entender como explicar, exemplificar a união dessa sutileza que é o minúsculo, mas que interfere no grande, na matéria. Olha, eu quero dizer que daqui um mês a gente vai discutir o reiki. A Ana vai nos conduzir ao reiki. E que na mesma ordem. É mais comum, a gente ouve falar mais, tem muito mais gente fazendo, mas, de novo, né? De novo, estamos ali no desafio. Diga, Tati. Eu acho que a questão é que a gente trata de algo que ainda, eu acho que eu não sei se já existem ferramentas para se estudar essas energias sutis. Eu fiz mestrado em laser terapia, então isso em 2007, então se eu for falar, eu não lembro de muita da teoria, assim, de uma forma assim, muito acadêmica, né, porque é bem complexa. Então, a partir do advento da física quântica, nós temos aí o início de uma explicação do que é a matéria, emissão, radiação, de energia. O que é a energia? Eu lembro de uma aula nossa, lá eu fiz esse mestrado na USP, eu me sentia assim, a pessoa mais ignorante ali no meio de todo mundo, porque eram físicos da USP, e nós ali da área da saúde, dentistas, estudando laser terapia e odontologia. Então, o estudo da interação da luz com o tecido é bem reconhecido, mas eu até estava procurando aqui estudos que comprovam, por exemplo, os meridianos da medicina chinesa. Você tem isso na medicina chinesa há 3.000 anos. Então, assim, talvez a nossa ciência tradicional, ocidental,
ela realmente precisa evoluir para que esses estudos consigam detectar que energia é essa, que corpo sutil é esse, além da matéria, né? E a interação entre essa percepção extrasensorial, como que se dá? Né? Eu vou até fazer uma busca um pouco mais aprofundada, porque isso vai entrar em tudo. Você vai entrar no reiki, você vai entrar no tratamento através do passe, jorei, radiestesia. Mesmo na constelação familiar, você tem a percepção do campo. E cada representante tem uma percepção. Ele acessa um campo que é denominado, tem um cientista que estudou os campos morfogenéticos, isso já é comprovado. Então, ele estudou primeiro o campo morfogenético dos animais, e aí, junto com o Bert Hellinger, eles perceberam que existia um campo sistêmico familiar. E aí você vai para uma constelação, que seja individual, com bonecos, em grupo, você vai sentir o campo. Então, eu acredito que na radiestesia, eu, inclusive, até iniciei o meu estudo na radiestesia, comprei uma mesa radiônica, veio o pêndulo, aí eu fui lá, tentei colocar, e tem um lugar que você neutraliza. Eu falei, Jesus amado, e ele realmente faz um movimento, e você fala, que movimento é esse? Aí agora eu já entendi, que eu ainda não cheguei nessa parte. Quero sim, não, talvez. Mas talvez seja também uma percepção de um campo, né? E dessa energia que o nosso corpo emite também, e também esse corpo sutil. Mas eu não sei se vocês já viram algum estudo relacionado a isso. Eu achei aqui estudos que comprovam os meridianos da acupuntura. Eu achei um artigo científico aqui. Falei, poxa, legal, já dá para ir por aí também, né? Mas eu realmente não sei, se alguém souber ou já leu alguma coisa, porque eu acho que é isso, é algo ainda desconhecido. E é muito da percepção mesmo, de quem dá o passe, de quem faz o reiki, de quem tem essa sensibilidade, né? Quem usa a radiestesia. Tati, a maior parte das coisas que a gente vai discutir nesses encontros nossos aqui é exatamente essa ideia. Não é desconhecido, é invisibilizado. Muita gente sente, né? Muita gente percebe. Mas como é meio proibido, é meio marginal, é meio, né? Então fica essa coisa assim, será que pode? Será que eu sinto? Será que não, né? Então, a maior parte das coisas que a gente vai discutir aqui até o final do ano tem a ver com isso, tem a ver com esses conhecimentos que são intencionalmente invisibilizados. E aqui eu não estou dizendo, o problema de tornar invisível é que você não consegue comprovar, porque você fica impedido de explorar o evento, né? Fica dificultado. Então, não dá para dizer que sim nem que não. O que a gente está dizendo aqui existe, as pessoas, tem muita gente que percebe, que faz, mas ele é um conhecimento historicamente invisibilizado, né? Bom, quero já caminhar para o encerramento. E agora eu vi que vocês duas levantaram a mão. Vamos lá. Quem levantou primeiro? Tati? Ah, não. Então, Sônia, você. Oi, tudo bem? Querida, tudo. Estou aqui no Canadá, viu, gente? Estou Ai, que chiqueza! Vim visitar minha filha. Peguei Covid na viagem. Ui, Cheguei já com Covid. Bom, enfim. Eu queria só compartilhar com vocês, rapidinho. Por alguns anos, eu trabalhei com uma coisa que chama ionização do ar. Não sei se vocês conhecem.
sobre isso, né? Eu importava um aparelho da Inglaterra que chama ionizador, que a intenção é que você carregue o ar de íons negativos, que são maravilhosos para o ser humano, né? Que faz a gente funcionar muito melhor. Nesses lugares em que, principalmente na Idade Média, como Alhambra, eram lugares construídos para as pessoas se sentirem melhor, no seu máximo, né? Com aquela combinação de água, vegetação, a arquitetura, como a Valesca falou, a forma dos lugares, né? E isso levava as pessoas a um nível de elevação espiritual máximo, né? E aí o ionizador, uma coisa bem mais moderna, e aí eu trabalhei um tempo com isso. E era muito engraçado, porque a gente tinha uma máquina, eu comprei deles lá da Medium, né? E eu me sentia a própria caçadora de fantasma, porque eu chegava nos lugares para medir os íons, né? E, por exemplo, fui na IBM, aquele prédio grandão ali da 23 de maio. Gente, é zero de íon negativo. É zero. Então, uma pessoa que trabalha no lugar daquele, em vez dela ter energia, a energia dela é sugada naquele lugar. Por isso que ela acaba o dia destroçada, né? E aí a gente ia, media, falava para as pessoas, ó, então aqui precisa de um aparelho X, Y, Z, e tem vários estudos, né? Nessa área, por exemplo, que a Tatiana estava falando, né? Muitos estudos mostrando como muda, mas são assim estudos mais de comportamento. Então, por exemplo, eu lembro de um banco na Austrália que havia muito erro das pessoas que trabalhavam lá, principalmente no caixa, né? Porque é óbvio, quando você vai trabalhando num ambiente desse, com ar-condicionado central, com telas de computador, com coisas plásticas que ficam gerando íons positivos, você começa a não funcionar bem. E essas pessoas precisavam de muita atenção, porque elas estavam lidando ali com dinheiro e tal. E elas começaram a ficar muito estressadas por conta disso, com muito erro e tal. Aí colocaram ionizadores, que são gigantes nesses lugares, né? E aí isso produzia um íon negativo. E aí começou a ter menos erro, as pessoas começaram a adoecer menos. Enfim, a pesquisa ela corria muito nesse sentido, né? De mudança de comportamento e de sentimento da pessoa em relação àquele lugar que ela passava 8 horas por dia, assim. Mas era muito engraçado essa situação da gente chegar com aquele aparelho, aí a gente media, aí mostrava, né? Ó, tem íon, não tem íon, tem mais ou menos. Por exemplo, você chega numa cachoeira, que é o lugar na natureza que mais íons negativos tem, é elétrons. A gente está falando de elétron, né? Nós somos seres bioelétricos, né? A gente tem uma coisa só de potássio dentro das células que produz uma diferença de eletricidade, e isso gera um campo, né? Isso é óbvio, mas né, eu sempre me pergunto isso, a quem não interessa que a gente sabe, evidencie isso, né? É muito claro que existe, é óbvio. Eu também brinco muito assim com os meus pacientes com homeopatia. Homeopatia é a mesma coisa, né? E eu sempre sinto que é uma medicina que ainda não é desse tempo, ainda é para frente, né? Aí eu, às vezes, a questão da energia vital, eu falo, bom, gente, ó, eu estudei anatomia num cadáver, tinha coração, tinha pulmão, tinha tudo. Só que tinha uma coisa que ele não tinha, que eu estou aqui com você, eu tenho, você
né? Isso um pouco vai explicar o que é energia vital, que para as pessoas é muito difícil, né? Você fala, ó, e eu estou trabalhando com medicamento que ela libera uma energia que vai te reorganizar, né, nessa energia vital que está em desequilíbrio e tal. Bom, então é isso. E aí eu queria falar dessa coisa do próprio ar, né? A questão do fator ausente, que é, por exemplo, esses íons negativos para a gente funcionar melhor, e um fator presente que é o estresse. E aí o estresse, como é que a gente pega o estresse, vê o estresse? A doença mais comum hoje na humanidade, né? Então, é isso, só para complementar. Muito bem, querida, muito agradecido. A gente vai continuar. Espero que você fique bem logo, para você poder divertir-se no Canadá. E, bom, então, em breve a gente vai circular a data, o artigo que a Ana selecionou, tá certo? Para a gente dar continuidade. E agradeço todo mundo a presença e passo a Valesca, já agradecendo pela escolha do artigo, pela apresentação e pelo debate. E você, então, tem a palavra para encerrar o nosso encontro. Obrigada a todas, teve um menino que me ouviu também, né? Fico muito feliz, é muito conhecimento, é muita informação. Se vocês quiserem, estou à disposição, tá? Para qualquer dúvida ou para passar alguma referência bibliográfica, tá? Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Gente, só para lembrar, dia 13/6, marquem aí, é com a Ana falando sobre reiki, tá bom? 13/6. Ana e Santo Antônio. Os dois vão vir falar de reiki. Verdade. Beijo grande, gente querida. Parabéns, Valesca! Obrigada, Aninha. Boa sorte. Venho te ver. Obrigada. Beijos, Tchau. beijos. Valeu, tchau. Até breve. Beijo, obrigada.